50 anos da Volkswagen no Brasil, depoimento de Gersino Inácio de Oliveira, entrevistado por Judite e Charles, local São Paulo, dia 14 de agosto de 2002, realização Museu da Pessoa, entrevista número Volkswagen 013. Por que deu foco? Pra voltar. Gravando. Só para constar, qual o seu nome, local e data de nascimento? Gersino Inácio de Oliveira, 8/7/1939, data de nascimento, em Solidão, Pernambuco. Gersino, você poderia falar um pouquinho da sua infância pra gente? Olha, minha infância foi uma infância meio difícil. Meu pai e minha mãe, naquela época lá, eles não existia televisão, então eles tinham tempo bastante para se divertir, então nós somos 15 irmãos. E então o que tinha um ano mais novo, mais velho, cuidava do mais novo. E assim foi a infância, mas foi muito bonito. A criançada se divertia e vivia uma vida gostosa. A gente morava na roça, mas tinha uma vida boa, não posso reclamar muito mas era tranquilo. E depois, o que marcou muito, o que judiou muito, foi que quando eu tinha 13 anos, aí perdi o meu pai. Aí eu teve que já assumir uma responsabilidade a partir dali. Então, já na adolescência, já teve que começar a assumir a responsabilidade da casa, junto com meus irmãos, e andar, tocar o barco para frente. Gersino, você nasceu numa cidade que tem um nome bem interessante, Uhum. Solidão. Uhum. Fala como é que era um pouco o cotidiano dessa cidade, as brincadeiras que vocês faziam na infância. Veja, a cidade, inclusive, quando eu nasci, ela passou cidade depois, era o município de Itabira. Itabira era a cidade, vamos dizer, ela é um município de Itabira. Itabira é a cidade realmente ela passou, Solidão passou cidade depois. E nós tínhamos, como eu falei, nós morávamos no sítio. Para a Solidão, nós tinha umas 2 quilômetros mais ou menos, 2,5 mais ou menos. Então, a gente, para ir para a escola, tudo tinha que andar esses 2,5 quilômetros. Tá? Morávamos numa chapada, mais ou menos numa parte alta, numa serra, e a cidade fica no baixo. Então, você tinha que subir e descer aquela serra todo dia para ir na escola. Qual a primeira memória que você tem do seu período escolar? Olha, período escolar. Eu sei que eu gostava muito de estudar. Então, às vezes, quando eu voltava da escola, e às vezes ia ajudar o meu pai a trabalhar na roça, fazer alguma coisa, mas eu me preocupava em levar um papel na mão, para quando pegava uma sombrinha, sentava lá na sombrinha, tirava o sapato e pegava, ficava escrevendo, apoiava na planta do sapato, na sola do sapato, o papel, e ficava escrevendo alguma coisa. Porque eu gostava de estudar naquela época, então a gente já ficava atrás. É isso que eu me lembro de escola, estudo. E até quantos anos você ficou em Solidão? Eu fiquei acho que até os 14 anos. E depois você Depois foi para eu mudei para São Paulo, mas eu fui morar em Tupi Paulista. Tupi Paulista é uma cidade da Alta Paulista. Fica
bem, quase divisa já com Mato Grosso, bem em cima. E a minha irmã morava lá, era casada. Eles trabalhavam também na lavoura e eu fui para lá trabalhar com eles. Fiquei uns 2 anos lá, em Tupi Paulista. Depois desses 2 anos, aí eu vim para Santo André. E como é que foi essa trajetória? Sair de Solidão, vir para Tupi Paulista, Santo André. Quais foram as mudanças? O que você notou? As mudanças, não sei se é porque lá era uma vida um pouco mais difícil, você não tinha as facilidades que você encontrava por aqui. Tupi Paulista já era um pouquinho mais, uma cidade maior, um lugar mais melhor. Então eu me sentia bem aqui. Apesar que era uma saudade danada. Eu fiquei 2 anos aqui, sem ver minha mãe e meus irmãos. É uma loucura. Você pensando diário, você deitava pensando, será que eu vou ver minha mãe amanhã? Então fiquei 2 anos. Mas depois de 2 anos, aí eu fui lá, depois voltei aqui para Santo André. Aí depois disso, aí já comecei a trabalhar, casei em 61, né? E fiquei morando aqui em Santo André até 75, quando eu mudei para Taubaté. Como que o senhor conheceu sua esposa? Eu te falei, marquei aí que nós trabalhamos na Swift, né? Então, quando eu trabalhei na Swift, eu trabalhava em balança, fazendo pesagem de mercadorias. Ela trabalhava no período do dia e eu trabalhava no período da noite no mesmo serviço. E nós começamos a conversar, assim, e um olhou para o outro e gostou. Então, nós começamos a namorar. Esse namoro foi rápido, nós começamos a namorar em 59, sei lá, fim de 59, acho que em 61 nós já casamos. E qual era a diversão da juventude na sua época? O que vocês faziam? Cinema. Você ia muito em cinema. Fim de semana, a hora que você tinha um tempo, cinema, alguns shows, que tinha muito artista, que às vezes no cinema você ia ver esses shows dos artistas, que em vez deles ficar na TV, eles iam direto no auditório do cinema. Né? Então o pessoal ia para lá assistir esses shows. E teve algum show que marcou o senhor? De algum artista? Olha, eu sou meio esquecido para essas partes, viu? Eu gostava muito de ir no cinema, então o cinema, mas o que eu lembro que eu gostava muito, principalmente de cinema, passou uns filmes que até hoje eu, de vez em quando passa alguma coisa preto e branco, eu ainda vou assistir. Era Sissi e Seu Destino, Sissi Imperatriz, e Sissi tinha outro que eu estou esquecido, era 3, mas era uma coisa linda, era uma história romântica, assim, uma coisa muito bonita, então eu gostava de assistir aquilo lá. Como é que começou essa trajetória profissional? Quando você chegou em São Paulo, você veio fazer o quê? Não, então, quando eu cheguei em São Paulo, é isso que eu te falei, eu comecei a trabalhar, eu vinha a fim de trabalhar. Eu queria trabalhar, mas não tinha experiência profissional nenhuma. Então, comecei a trabalhar nessa empresa que eu te falei, numa esmaltação, né, onde esmaltava peças de fogões, essas coisas, esse negócio aí. Trabalhava só com esmalte mesmo, tintas, né? E eu trabalhei um tempo lá. Depois, com pouco tempo eu trabalhei lá, aí o meu tio que trabalhava na Swift falou, não, eu vou arrumar um serviço para você. Aí ele arrumou para mim trabalhar na Swift. Tanto que eu trabalhei na Swift durante 1 ano, mais ou menos. Mas eu trabalhei, que eu estava te falando que trabalhei pesando de balança, eu trabalhei acho que só uns 2 ou 3 meses pesando na balança. Porque daqui a pouco eu comecei, eu era um moleque meio esperto. O pessoal percebeu que tinha um potencial, alguma coisa, então eles me passaram uma seção de salsicharia para tomar conta de uma área de um pessoal que trabalhava uns 18, 20 pessoas mais ou menos. Eu trabalhava com esse pessoal. Eu passei, então, sou encarregado daquela turma lá. Então trabalhei um ano mais ou menos. Mas como todo jovem é meio esquentado,
E eu estava muito bem nessa empresa, a Swift. O pessoal gostava muito de mim e tal. Mas um dia um superintendente da empresa, que seria o presidente da empresa, vamos dizer, aqui no Brasil, ele é um americano, acho que era americano, chamava Mr. Aliga. Ele um dia passou e tinha quebrado uma maquininha e as meninas ficaram tirando aquela pele da salsicha para fazer o enlatado na mão, porque tinha algumas que tinha que tirar na mão mesmo. E ele, não sei porquê, ele chegou lá, quem que mandou fazer isso? Eu falei, foi eu que mandei fazer. Para. Eu falei, não, agora eu só vou parar com a ordem do meu chefe. Você não é meu chefe. Aí por aí ele foi embora, que ele já estava de passagem no Brasil, mas falou, só que eu não quero esse menino trabalhando aqui. Esse menino aqui está vindo. Aí eu saí de lá, da Swift. Foi aonde eu fui depois para a Merck Suisse, lá em São Bernardo. Também comecei lá na Merck Suisse. Praticamente eu não conhecia o que eu conhecia de metalúrgica, era o que eu conhecia de esmaltação, mas quando eu cheguei lá, logo no começo, fiz uma ficha lá e comecei a trabalhar com o pessoal, eles gostaram, não, você vai ser responsável pela área de estamparia, de forjaria. Então eu fiquei 3 anos lá, eu só saí daquela empresa, realmente, eu gostava muito da empresa, eles gostavam muito de mim, eles, inclusive eu tinha para a época eu tinha um privilégio bom, eles me tratavam muito bem. Mas a empresa ela chegou num ponto que ela estava falindo, tá certo? Ela já estava, era um dono único, né? Os filhos não gostavam, então quando chega uma época que você não pode, não tem alguém para dar um empurrãozinho, você tem que deixar a bola cair. E caiu a bola, então eu saí. Por isso que eu saí dessa empresa e fui para a Vemag. E como é que foi essa experiência na Vemag? Como que você entrou na Vemag? Na Vemag foi interessante, porque eu nunca tinha ido em empresa automobilística, eu nunca tinha parado em empresa automobilística. Mas quando eu fui, a Vemag ela era muito rigorosa para a seleção de pessoas. Muito rigorosa. E nós estávamos lá, acho que umas 60, 70 pessoas fazendo ficha. Então, vamos fazer uma ficha aqui, seria um currículo, uma ficha técnica de ingressar na empresa, né? Você fazia uma ficha e depois ia fazendo uma avaliação, uma sequência de testes que você ia fazendo, e dentro desses testes que você ia executando, você ia sendo avaliado. Se não me engano, eu demorei acho que uma semana, todo dia eu fazia uma coisa. Quando eu passei lá, que eu vi que estava precisando do prensista, eu falei, isso eu conheço. Aí eu fui lá. Então eu fiquei mais ou menos uma semana, consegui ficar dentro daquele grupo que foram selecionados, né? Acho que assim, mais ou menos 10% do pessoal que era entrevistar, fazia os testes, ensaios e tal, foram aprovados. Então eu fiquei dentro daquele pessoal. E ali comecei uma vida nova numa montadora. E o que a Vemag fabricava nessa A Vemag era um concorrente da Volkswagen. Um concorrente, entre aspas. A Volkswagen era, lógico, que tinha um patrimônio diferente, era uma empresa grande. A Vemag, vamos dizer, uma montadora. Ela fabricava mais ou menos 50, 60 carros por dia. Ela fabricava o Vemaguete, o DKV, que a turma chamava muito de DKV, era o carro preferido dos motoristas de táxi. Era um carro de motor 2 tempos, era um gostosinho carro. O Vemaguete era uma peruazinha, um carro muito bonitinho, tinha um bom desempenho, então era pequenininho, mas era uma pedrinha no sapato dos outros. Não é a Volkswagen, quando eu vou, como a Volkswagen, inclusive, eu acho que nem foi só a Vemag, ela comprou a
Alto Union, que era do grupo, e aí assumiu a VEMAG. E quando ela assumiu a VEMAG, a gente, também pouca gente ficou dessa. Eu não lembro agora exatamente quanto funcionário tinha a VEMAG, mas eu calculo assim, acho que mais ou menos, sei lá, acho que 3 mil, não sei. Eu estou chutando. E dessa quantidade de pessoas, acho que não ficou nem 5% quando a VEMAG assumiu. Mas dentro desses 5% eu fui um dos privilegiados em ficar lá, na Volkswagen. E qual a primeira memória que você tem da VEMAG? Seu primeiro dia de trabalho, por exemplo. Como foi? Olha, a VEMAG ela é uma empresa assim muito... Era muito gostoso trabalhar na VEMAG. Ela era uma empresa assim que a parte social, ela dava tudo. Uma coisa que eu lembro muito bem, como eu não estava acostumado com aquilo, quando nasceu a minha segunda filha, eu já trabalhava na Volkswagen, a primeira já tinha nascido. A segunda filha nasceu, eu trabalhava na VEMAG. Então, eu lembro quando a assistência social da fábrica falou, você precisa passar lá no departamento. E eu passei lá, eles chegaram, me deram um bocado de coisa lá para levar para a criança que tinha nascido, né? Enxovalzinho completo, né? As matinhas, tudo. Então eles trouxeram bastante coisa. Então eu lembro uma coisa boa disso aí. Eles tinham também, a VEMAG, ela fazia muito, é um pessoal muito católico. Eles costumavam fazer missa, não é, como é que chama? Páscoa Vemagiana. Então o que eles faziam? Muitas vezes nós vemos aqui na Igreja da Sé. Eles alugavam ônibus e tal, vinham aqui, depois a gente vinha na Igreja da Sé. Depois da igreja, aí eles tinham um encontro, confraternização. Eu não lembro qual foi o teatro que nós fomos uma vez também. Então a VEMAG, ela oferecia muita coisa. Ela era muito bom trabalhar na VEMAG. Você se sentia valorizado. Chegava no fim do ano, aquele trem tinha um trem na parada VEMAG, que ele fazia esse Santo Jundiaí, né? A gente chama Santo Jundiaí, não sei se hoje é a mesma coisa, não lembro mais. Então, aquele trem, quando era no fim de ano, ele saía até torto, porque ela dava uma cesta para cada um garrafão de vinho, então saía todo mundo. O trem saía até carregadinho lá. O pessoal, uns ia para São Paulo, outros iam para o ABC. Então, eu, como morava em Utinga naquela época, então todo dia fim de... E essa vida também, porque mudou. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em Santo André, de repente eu comecei a pegar o trem. Pegava o trem em Santo André e vinha aqui para VEMAG. Então a vida mudou bastante, mas era gostoso. E o senhor não tinha trabalhado antes em nenhuma montadora? Não, foi a primeira montadora, foi a VEMAG. E os seus colegas, eles, na VEMAG, eles tiveram e o senhor também, tiveram algum treinamento específico? Quer dizer, como é que era essa mão de obra que começou a trabalhar nessa indústria automobilística? Que tipo de treinamento? Normalmente tinha. Quando você entrava, você realmente já era quando fazia esses testes que eu estou falando, já era uma pessoa qualificada, tá certo? Já conhecia, mas mesmo assim, era feito o que eu estou falando, ainda demorava. Você fazia toda a papelada normal, mas depois você tinha um treinamento para exercer a função. Você ia conhecer parte de segurança, então tudo que envolve o IPI, tá? Então ele era orientado. E mesmo no trabalho, você, quando ia trabalhar, era apresentado para os colegas, esse rapaz aqui está começando hoje, ele precisa de ajuda para vocês ajudar. Então. Mas tinha um treinamento bom antes. E, se eu não me engano, era uma semana de treinamento para a pessoa ir se familiarizando com o grupo.
depois que você familiarizava, tal, mas normalmente já era pessoas, quando você fazia esse tipo de trabalho, você já estava qualificado. Você já fazia a qualificação profissional, você já conhecia o que você ia fazer. Mas mesmo assim era feito um treinamento sim para familiarizar com o trabalho e com os colegas de trabalho. E como foi essa transição da VMAG para a Volkswagen? Quando que vocês começaram a saber que a Volkswagen iria comprar a VMAG? Olha, isso aí começou com as pessoas, principalmente os gerentes de departamento, a chefia. Então ele chegava assim, olha, a VMAG está sendo vendido para a Volkswagen que vai assumir a VMAG. E inclusive tinha uma pessoa que trabalhava, que era um gerente nosso lá, que ele era uma pessoa muito boa, tá? Falou, Gessino, eu vou embora. Aí eu falei, poxa vida, vai embora? Ele falou, vou. Falei, mas você vai ficar. Mas eu tinha inclusive uma oferta boa da Ford. Tinha um amigo que trabalhou comigo na VMAG, depois trabalhava na Ford. Ele falou, não, quando eu sair da VMAG, você vem para a Ford. Falei, tá bom. Aí ele falou, não, mas você não vai não. Você não vai sair daqui. Eu falei, não, mas se for preciso, pode deixar que eu saia, não tem problema nenhum. Eu já tinha mais ou menos um negócio engatilhado. Aí ele falou, não, eu já acertaram e eles querem que você fique. Eu falei, tá bom. Então, a mudança foi assim, quer ficar, quer sair, mas já vinha indicado, você vai ficar, você vai sair. Quer dizer, da diretoria mesmo, praticamente não ficou ninguém, mas eles vinham as pessoas lá, não, mas só que fulano lá eu quero, ela lá eu quero, que permaneça com a gente. Gercino, a VMAG ela foi à falência? Não. Ou ela não chegou Não, a isso? não, a VMAG não foi à falência não. Eu acho que foi eu não posso precisar, mas eu acho que a VMAG, ela foi a Volkswagen comprou, acho que por interesse, né, da empresa. Eu acho que sim, porque eu desconheço que foi falência, não desconheço. E como é que foi a transição para a Volkswagen? Olha, no começo foi um pouco difícil, porque a gente começou a chegar pessoal diferente, umas chefias que você, o que esse alemão vem vir aqui e tal. Então no começo é difícil, você está acostumado com lidar com outras pessoas. E de repente chegou um outro falando meio diferente e você fica meio embananado no começo. Mas quando você tem vontade, você se familiariza. Então vai se familiarizando devagarinho e tal. E não demorou muito não, a gente começou a fazer um bom trabalho, uma boa amizade. É tanto que o nosso diretor de fábrica que veio aqui, que era de São Bernardo, que veio aqui para VMAG, depois ele foi para Taubaté também, então a gente tem uma convivência muito boa, eu não teve dificuldade não. Na transição assim eu não tive muito problema não. E qual era a imagem que você fazia da Volkswagen? Olha, eu não sei se que a VMAG ela era tão boa, a VMAG, que a gente gostava tanto da VMAG, que a gente pensava assim, será que a Volkswagen vai ser igual? E depois eu via, como eu não conhecia São Bernardo, aliás, eu nunca trabalhei em São Bernardo, trabalhei sempre aqui na Fábrica 2. Eu via aquela gentalhada, falei, aquilo lá é uma loucura, aquilo não dá nem para você pensar. Aí depois que a gente começou a trabalhar, começou a ver a realidade, a Volkswagen começou a mudar a mente. Eu comecei a entender melhor, porque aí eu percebi que a Volkswagen também tinha aquela convívio de família. Então a gente começou crescendo junto e tal. E perceber que a Volkswagen oferecia coisa além do que a gente imaginava. Você imaginava uma coisa, mas a Volkswagen oferecia mais ainda. Foi muito bom
quando engrenou tudo direitinho, ficou legal. Como é que foi a adaptação aos produtos Volkswagen? Você lembra qual o primeiro carro da Volkswagen que você trabalhou? Olha, os produtos, como eu sou. Às vezes eu falo para tu, eu sou suspeito de falar de produto Volkswagen, porque eu sou um assíduo consumidor Volkswagen. Meu primeiro carro foi Volkswagen. Para falar a verdade, o único carro que eu usei fora da Volkswagen foi um Ford, um Escort, porque foi quando fez aquela transição Ford Volkswagen, ficou Auto Latina, então eu, como aposentado pela Volkswagen, eu tiro o carro da Volkswagen. E lá, como ficou Auto Latina, eu podia tirar ou da Ford ou da Volkswagen. Então foi o único carro que eu tirei. Mas o produto Volkswagen sempre me inspirou confiança. Então eu acho que aí foi fácil de se adaptar. E a gente percebia que o carro Volkswagen não dava problema. Então você tinha toda esquina você tinha alguém que te ajudava. Você arrumava uma peça com facilidade. Os outros produtos eu não posso também falar pelos outros, mas eu acho que era mais difícil de encontrar. E o Volkswagen não tinha facilidade para você encontrar peça de reposição, tudo. Nunca, produto Volkswagen, como te falei, eu sou suspeito de falar. Havia muita diferença entre a mecânica Volkswagen e a mecânica Wemag? A Wemag, em parte de mecânica, a Wemag trabalhava com motor 2 tempos. Então, era um motorzinho mais barulhento, tal, mas era um carro bom, era um carro preferido das pessoas aí, gastava pouco, tá certo? Esse motor 2 tempos parece que era óleo com gasolina, sei lá, não entendo muito dessas coisas aí. E como ficou pouco tempo também, daqui a pouco saiu, e o meu carro que eu já fui pegar já foi Volkswagen, então eu não sei avaliar em relação à mecânica, mas eu acho que tinha assim diferença. A maior diferença que eu sei que eram os motores, dois tempos e outro 4 tempos. E até quando você trabalhou na fábrica do Ipiranga? Na fábrica do Ipiranga eu trabalhei até 75. Depois de 75? Foi em 75, aí veio a Volkswagen, começou, porque aqui nós tratávamos fábrica 1 Anchieta, fábrica 2 aqui no Ipiranga, aí fez a fábrica 3 que era em Taubaté. Aí me chamaram, o Gesseno, o plástico vai mudar para Taubaté, você tem a opção de querer ir para Taubaté ou para São Bernardo. E como é que foi esse início em Taubaté? Taubaté foi uma loucura. Taubaté foi uma loucura. Esse início em Taubaté foi desafiador. Nós fizemos algum treinamento com algumas pessoas vindo de Taubaté aqui para São Paulo. Principalmente na minha área, que era a injeção de termoplásticos, né? Então nós contratamos acho que umas 15, 20 pessoas mais ou menos, pessoas de lá. Fizemos treinamento aqui, não lembro se 1, 2 meses, sei lá, não estou lembrado agora. E depois começamos a mudar para Taubaté. As máquinas aqui eram desmontadas aqui, ia para Taubaté, ligava, começava a funcionar e já fazia peça e mandava a peça para São Paulo para montar carro. Gersino, oficialmente a fábrica de Taubaté ela foi inaugurada em 76. Exatamente. Em 75 você foi em 70, para Taubaté. Não, eu fui, na realidade eu mudei dia 14 de janeiro de 76 para Taubaté. Só que no final de 75, eu sozinho já fui para lá, né? A família ficou aqui, e eu fui para Taubaté para começar a receber as máquinas e começar a implantar a instalação das máquinas para produzir. Como que foi esse início em Taubaté? Olha, foi difícil, porque lá você chegava o dia que chovia, você tinha que sair pulando por cima de tábuas, com cuidado para não cair, tinha barro para tudo quanto é lado, sapato vermelho de barro, você tinha que deixar o carro lá na beira da estrada, na antiga Rio São Paulo, porque não dava nem para descer com o carro. Mas estava você que você ia lá perto das máquinas, mas quando não estava,
quando estava chovendo, era terrível. Então e depois a fábrica tinha as alas estavam vazias. Começou colocar uma máquina numa ala enorme assim, então você nem percebia muito a distância que você tinha daquela fábrica vazia, com itens em pequeno. Então nós começamos, foram as injetoras começando a ir as máquinas menores, e foram seguindo uma sequência as maiores, e até chegar nas últimas máquinas que foram sendo instaladas. Eu fiquei lá, como eu comecei, a produção foi eu que comecei naquela fábrica. Do zero, não tinha nada. E aí começou a mudar também a parte de hot stamp, também, que ficou comigo, a parte de pré-montagem de conjuntos, caixas de ar, difusores de ar, começamos a mudar, e então ficou tudo comigo. Depois começou a mudar a tapeçaria também, a parte de tapeçaria, algumas montagens de tapeçaria. Na realidade, no começo, assim, o Gessino, o telefone da fábrica ficava na minha mesa, mas mesmo no início, quando começamos, não tinha nem lugar de pôr a pasta. Pegava aqueles painéis, o painel da máquina era que servia de escritório, no início. Foi difícil ali, não foi brincadeira não, no começo foi difícil. Gersino, eu queria voltar um pouquinho, você falou em injeção de plástica, Injeção termoplástica. Termoplástica. Isso. Quando que você começou a trabalhar com isso? Olha, já foi aqui em 1969. Nós começamos aqui na Vemag, na Fábrica 2, já não era a Vemag, era a Volkswagen Fábrica 2. Nós tínhamos umas 3 injetoras, onde injetava as manoplas, aquelas manoplas de acionamento dos bancos, e alguns outros itens, aquela saída de ar que é aquelas variantes, a pirovariante, vocês conhecem, então tinha aquela saída de ar. Então nós tínhamos alguns itens que fazia aí, então tinha umas 3 injetoras. Eu trabalhava na parte de estamparia e comecei a trabalhar também, olhar a parte de plástico. De repente começou a crescer, aí eu tive que sair da estamparia e ficar só com o plástico. Porque o plástico aqui cresceu, aí já não tinha mais lugar também aqui para crescer. Foi onde mudou para Taubaté. E lá em Taubaté nós tínhamos realmente uma fábrica de plástico. Hoje está desativado praticamente, não terceirizou tudo, mas naquela época, quando eu saí da Volkswagen, em 88, nós estávamos lá com 61 injetoras, se eu não me engano. Era uma fábrica de plástico, realmente. Eu estou falando isso porque justamente nós estivemos em Taubaté e eu vi essas máquinas injetoras à venda. Elas estão sendo vendidas. Olha. E eram muitas máquinas e realmente estava sendo totalmente desativado o setor. E realmente você vê na história dos carros, você vê que o material plástico ele foi tendo, enfim, uma parte grande dentro do carro, né? Não tem dúvida. Você lembra qual foi o primeiro carro que usou plástico? Olha, eu acho que desde o Fusca já usava, porque essa manopla do banco que eu estou te falando, a manopla de acionamento do banco, uma bolachinha redonda que ficava aqui de acionar, aquela já era na Brasília, do Fusca, e depois tinha também uma tampa de acoplamento do câmbio, tinha como é que chama? Um tampão também. Tinha tampa de acoplamento e tinha um tampão de acoplamento também que ia no assoalho, acho que era no porta-malas, se eu não me engano. Tinha algumas coisas, então o Fusca já usava. Pouquinha coisa, mas já tinha. Aí depois, quando começou, onde cresceu muito o consumo de plástico, foi quando começou a Brasília. Aí a Brasília disparou, aí foi absurdo. Começou a usar
peças plásticas à vontade, caixa de ar, difusores de ar, aquelas coisa do farol, como é que chama? Ali na carcaça do farol, tudo era feito ali, antes era feito em metálico, começou a fazer a moldura, aquela moldura de farol começou a fazer tudo em plástico. Se você percebe a Brasília, a Variante, era tudo aquela, tudo moldura plástica, tá certo? E o painel? O painel ele era feito em poliuretano, poliuretano. E o painel, na realidade, os carros que vieram usar painéis injetados foram a partir do Gol, já em Taubaté. Então, inclusive, quando estavam desenvolvendo o painel em plástico, eu até fui fazer rodagem em Teresina, lá no Piauí. Eu com o pessoal fomos lá fazer rodagem justamente para aprovação, porque ela tem a temperatura muito alta, então você tinha que ter uma diferencial, uma diferente de temperatura. Você tinha que testar, vamos dizer, uma temperatura baixa, temperatura alta, para você ter a média. E lá nós fizemos rodagem. Também, além disso, não só isso, mas o nível de barulho. Tá certo? Então, para medir barulho, porque lá se você roda numa estrada de terra, que você tem bastante saliências, onde você pode detectar, tem que ser pessoa meio perito na coisa para ir sentir, não, aqui faz barulho, aqui não faz, aqui precisamos corrigir alguma coisa. Então, na realidade, o painel foi em 87, se eu não me engano, que nós começamos para valer com o painel do Gol. Agora, trabalhar na estamparia é completamente diferente de trabalhar na injeção? É diferente. Na realidade são máquinas, mas as máquinas, na estamparia, são chapas, tá certo? Você trabalha com chapa. E no plástico você trabalha com granulado, tá certo? Você pega, por exemplo, você quer fazer uma peça, você chegou a ver a injeção lá, né? Vocês já chegaram, conhecem a injeção de termoplástico, conhece? Então você pega o quê? O granulado. O granulado põe lá no funil, põe uma temperatura, determinada temperatura, cada plástico tem uma temperatura que você pode utilizar, ele dá um ponto de fusão e dentro daquele ponto de fusão você injeta a peça. A mesma coisa, quando fala termomoldagem, por exemplo, é um laminado moldado, mas quando por exemplo, fala termoplástico, injeção de termoplástico, é justamente isso aí, porque você pega o granulado, joga no funil, ele passa no cilindro, tá certo? A diversas temperaturas, quando você faz no polipropileno, por exemplo, 240, 250 graus, para chegar num ponto para injetar um para-choque, tá certo? E aquele tem um torpedo, um tipo de torpedo que ele empurra aquele material dentro da cavidade, dá o tempo de resfriamento, que a gente trata de resfriamento, tá certo? E quando esse resfriamento completa, você tira o produto. Não pode tirar muito rápido, que você deforma, e também não precisa você perder muito tempo com o molde. Então tem um tempo mais ou menos determinado que você pode usar sem perder hora máquina, hora homem. Então você tem aproveitamento de tempo, né? Você tem que ver o tempo certinho que você tem que usar para resfriamento, e as peças também têm que ser compactadas. Você tem que ter um recal, além de uma pressão de injeção, que você tem que preencher as cavidades, tá certo? Se for uma cavidade só ou várias cavidades, você tem que preencher as cavidades e tem que compactar. Aí vem uma outra pressão, uma segunda pressão, que é uma pressão de recalque, que vai complementando para não deixar vazios, não deixar uma peça heterogênea. É só uma peça bem homogênea, uma peça bem, tá certo? Bem compactada, para não ficar vazio. Você pode injetar uma coisa e ficar com vazios internos, por quê? Porque você não compactou. Então fica uma peça frágil.
Você joga numa estufa ou em alguma coisa, ela pode se deformar. Mesmo no tempo, ele pode deformar. Gersino, da onde vem a expressão pé vermelho? Esse pé vermelho foi a brincadeira do pessoal lá. Acontece o seguinte, como eu te falei, a gente tinha que, muitas vezes tinha que sair pulando por cima de madeira para chegar no local de trabalho. Então, beirando as paredes, às vezes o pessoal colocava a tábua para passar, e tinha lugar que não tinha tabuinha para você passar, você tinha que pisar no barro mesmo. E pisava barro, tem hora que você chegava com o sapato que não dava nem, ia subindo, o seu sapato ia ficando alto de barro, aquele barro vermelho que grudava, você ficava só limpando. Quando você chegava lá dentro na área de trabalho, ou você ia mesmo para casa, seu sapato estava vermelho, completamente vermelho. Então, a brincadeira nossa mesmo, o pessoal falou, pô, você está parecendo um pé vermelho. Por que pé vermelho? Por causa do barro. Então, quando nós criamos eu lembro até, tinha um amigo nosso, ele também foi para lá, aí nasceu o filhinho dele lá, e falou, ô Gessino, nasceu um pé vermelho. Então, tinha essa história mesmo. Mas é justamente por causa disso, é porque a gente tinha dificuldade de acesso, porque tinha muito, a fábrica estava começando, não era todas as ruas, você esteve lá agora esses dias, né? Não era tudo asfaltadinho, bonitinho, cheio como é, não. Aquilo lá era tudo, algumas ruas que era asfaltado, que tinha calçamento, tudo. Mas a maior parte era só barro mesmo. Então você tem que passar. Para você ter uma ideia, a agência do banco que fazia o pagamento das pessoas, ele ficava num galpão de madeira lá, dentro da fábrica, tá certo? Porque a fábrica, as alas estavam sendo terminadas, e então, todos os departamentos, mesmo a parte de documentação, tudo, era tudo improvisado, não tinha nada, era tudo improvisado. Quando eu fui para lá, completamente improvisado, porque eles estavam terminando as alas, os escritórios, não tinha nada pronto, tá certo? E eu lembro muito bem que a primeira vez quando eu cheguei lá, que eu estava instalando a primeira máquina, tem até um rapaz da programação que estava comigo, aí ele falou, hoje assim, eu vou deixar minha mala aqui em cima do teu escritório. No nosso escritório, o que era? O painel da máquina, porque não tinha nada, você estava começando, você não tinha nem lugar para pôr nada. Não estava preparado, não foi uma fábrica preparada para chegar lá e já encaixar e vamos lá. Não, tinha que desmontar a máquina aqui, levar lá e fazer funcionar. Tá certo? E teve a hora que eu tive que mandar peça de helicóptero para São Bernardo, mas não parava ali. Então, desse do pé vermelho, mas foi essa história aí, que o pessoal, para ter acesso ao local de trabalho, tinha que pisar no barro. E esse barro era o barro vermelho. Gersino, em que momento a fábrica ela começou a operar com capacidade total? 79 nós começamos a montar carro. Quer dizer, nós ficamos fazendo um treinamento do pessoal principalmente pessoal de montagem de veículo. Aí começou a montar alguns carros lá, o Passat, se não me engano, nós montamos alguns Passats, mas só para treinamento pessoal. Foi montado alguns Passats, né? O pessoal se familiarizando com a linha, mas bem devagarinho aquela linha. E em 79 já começou para trabalhar para valer. Um pouquinho antes, me responde uma coisa. Você se lembra quando a Volkswagen ela começou a planejar a fábrica de Taubaté? Você esteve junto? Olha, novos projetos? Quando, se eu não me engano, foi em 72 ou 73, que eles começaram a viabilizar essa fábrica lá. Acho que eles arrumaram, sei lá, acertaram. Eu não sei bem a história. Eu sei que em 73 já estava todo mundo falando nessa fábrica 3, que era a fábrica de Taubaté. Tá certo? Mas eu acho que foi por aí, 70 e pouco. Não demorou muito não, porque eles pegaram e já começaram a trabalhar com tudo. Não sei quanto tempo demorou.
Eu não tenho uma ideia precisa disso, porque quando eu fui, algumas alas já estavam, já tinha alas trabalhando, mas as alas já estavam cobertas, só que não estavam limpas, as ruas praticamente não existia, mas era tudo de terra, o acesso era muito precário, não tinha, acho que foi em 72, 73 por aí. E como é que foi o impacto dessa fábrica, da Focus em Taubaté? A cidade mudou muito? Mudou. Deixa eu contar primeiro essa minha foi legal. Quando eu mudei para lá, eu levei uns 2 anos para conseguir convencer a minha família a ficar lá. Minha mulher e minhas 2 filhas. Eu chegava, às vezes, eu chegava cansado pra caramba, porque eu ficava o dia todo lá naquela fábrica. Eu chegava às 6 horas da manhã e não tinha hora para sair, porque estava instalando máquina, o pessoal acompanhando, uma série de problemas. Eu chegava em casa meia-noite, 1 hora. Eu chegava, a mulher falava, oh, tem um bicho aqui. Chegava, o que é? Uma lagartixa. Eu estava acostumado com isso aqui. Para ele era um bicho. Ah, você vai me trazer peixe zoológico aqui. Mas além disso, era legal isso daí. Mas no começo foi difícil, porque não existia casas, as pessoas. Você ia daqui, não tinha. Para você ter uma ideia, a Volkswagen era fiadora. Quem fosse aqui, ela era fiadora. Bom, você pode alugar a casa lá, a Volkswagen garante. Tá certo? Então você já tinha meio caminho andado. Você ia na imobiliária lá, não tinha. Simplesmente não tinha. Teve um dia que um rapaz chegou lá e falou, senhor, assim, tem uma casa lá e tal. O senhor está procurando casa para mudar, tem uma casa legal lá. Aí ele falou, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, amigo, se você quer que a minha mulher me largue no outro dia, em vez de trazer ela para essa casa, a casa sem forro, sem tudo. Eu falei, meu Deus, eu falei, dá louco. Mas depois eu arrumei uma casa até boa, né? Nós ficamos num lugar bom, o único problema é que a mulher me xingava por causa das lagartixas. Tinha bastante. Mas foi muito difícil, para o pessoal que estava mudando, nós enfrentamos dificuldades com moradias. Não só, eu fiquei um tempo todo procurando, mas muitas pessoas que foram daqui tiveram dificuldades. Mesmo a Volkswagen, tanto que foi gente morar em Caçapava, em Taubaté, em São José, em Pindamonhangaba, onde achava um lugar melhor, assim, vamos dizer, dava para ficar perto. São José fica um pouco longe, fica 40 quilômetros. 40, não, uns 30 e poucos quilômetros. Caçapava e Taubaté é mais ou menos a mesma distância, 11, 12 quilômetros. Pindamonhangaba já fica uns 25, 26. Então, mas o pessoal começou a fazer isso, porque não tinha opção. Quando eu fui, lembro que eu fui em Caçapava, a minha mulher não gostou de Caçapava. Não, aqui eu não quero. Tá bom. Aí fui em Pindamonhangaba. Ela já gostou mais ou menos, mas para mim eu achava um pouco longe. Aí eu acabei ficando em Taubaté. E criei raiz até hoje. Tanto que quando eu vim fazer um serviço aqui, eu não quis mais voltar, não. Falei, não, de lá eu não saio. Agora chega de ficar mudando. E foi muita gente da Anchieta para lá? Foi bastante gente, sim. Principalmente o pessoal, mais pessoal de chefia, tá? Mais pessoal de comando. Eu lembro que quando eu fui para lá, eu levei, acho que, eu não levei muita gente não, eu levei acho que 8, 10 pessoas assim, mas pessoas assim para chegar lá e para resolver, tá? O pessoal já conhecia bem a área, o pessoal de liderança e tal. A maior parte foi lá. Aí, lá, meu amigo, eu acostumado com o pessoal que vem do interior, falei que o pessoal quando chega do interior aqui, eu camelo para trabalhar, né? Bicho é bom de trabalho pra caramba. Eu falei, quando eu for para Taubaté, eu vou montar uma equipe classe A. Quebrei a cara. Eu fiquei uns 2 anos para treinar. Sabe por quê? Porque não existia mão de obra especializada. Não existia. É tanto que você chegava assim, eu dizendo,
Eu tenho um parente que mora lá em São Luís, lá na roça, lá, e ele estava querendo trabalhar tal, e ganha pouquinho lá. Traz ele aqui. É tanto que quando eu mudei para lá, pedi para a Volkswagen, vamos abrir a sessão alguma coisa, porque tinha que ter um ano de empresa, de carteira, se não tivesse um ano, não entrava na Volkswagen. Era ali, aqui. Lá tivemos que abrir mão disso, senão já não fazia treinamento. Mas eu levei uns 2 anos de treinamento duro, até treinar um pessoalzinho, porque tinha que pegar chucro mesmo, pessoa que nunca viu uma máquina na frente. E você tem que treinar ele para... Né? E essas pessoas, elas vinham da onde? Qual é? Da roça mesmo. Taubaté? Taubaté e região, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra, passou por ali da região mesmo, tá certo? Teve uma vez, isso daqui foi legal, tem um rapaz que foi, o meu diretor morava em Caçapava, aí ele levou um dia um rapaz magrinho e tal, falou, Gicino, esse rapaz, a mulher dele foi pedir serviço para mim. Você tem um serviço para ele? Eu falei, acho que tem sim, vou deixar aí. Aí ele foi trabalhar, mas sabe essa pessoa que na máquina ele não acompanha o raciocínio? Ele chegava e a máquina fechava, ele esquecia. Mas hoje assim, não dá. Ele começa, você ensinava, falava assim, a hora que a máquina abrir, você tira a peça. Mas veja se a máquina não grudou a peça. Se grudou a peça, você não pode deixar a máquina fechada, tem que abrir a grade. E você podia chegar do lado e olhar se a máquina podia fechar. Ele ficava 15 minutos e ele dizia que a máquina estava funcionando legal. Ele não tinha raciocínio, não acompanhava. É tanto que esse rapaz aí foi interessante. Depois eu tinha uma área que eu trabalhava, um determinado serviço, que eu usava mão de obra em vez de uma pessoa e meia, vamos dizer. Em vez de eu usar uma pessoa só, não acompanhava o fluxo da linha. Então, de vez em quando eu tinha que reforçar. E o danado, com a semana de treinamento, começou a trabalhar sozinho nessa fase. Esse que não conseguia trabalhar na máquina. Então, você tinha que achar, ou encaixar, onde o cara sabia, desempenhava. Onde podia desempenhar a função dele, a contento, para ele, para a empresa. Porque tem alguns trabalhos que eram... E os outros eram trabalho bem banal, um trabalho facinho pra caramba, mas ele não conseguia acompanhar. E agora aquele serviço que era pesado, era o que ele gostava. Duro, mas barulho. E no que a linha de montagem de Taubaté era diferente da Anchieta, Gercino? Basicamente não era diferente, eu acho que não tinha diferença. A única diferença é que você tinha que fazer treinamento de pessoas, porque aqui você já tinha um pessoal treinado, pessoal que conhecia tudo, né? E lá, como estava te falando, o treinamento é muito difícil. Se eu com máquina tive dificuldade, o pessoal para apertar um parafuso também tem dificuldade. Porque a linha, você tem um determinado pedaço que você vai fazer o quê? Vai encaixar o motor, apertar parafuso para lá, para cá. Então você tem que ter um treinamento. E essas pessoas, vamos dizer, não precisa ser um especialista em apertar parafuso, ele tem um treinamento. Mas tudo isso vai tempo. E requer treinamento e ser insistente com as pessoas para ele se adaptar naquele meio de trabalho. Porque montagem não tem muito segredo, mas a pessoa tem que saber montar, saber o que está fazendo, né? Senão não tem jeito. Os treinamentos também, para eles também tiveram dificuldade. Mas você sabia que aquela fábrica era para fazer um carro novo? Sim, claro, aquela fábrica já era projetada para fazer um carro novo. Era, inclusive, esses treinamentos que foram feitos iniciais foi justamente para dar condição de preparar as pessoas para montar um carro específico de lá. Um carro que ia ser projetado para trabalhar naquela linha de montagem lá. Tá certo? E não era diferente da Anchieta? Era em tamanho de fábrica, porque a Anchieta aqui é uma cidade, né? Você perceber, andava dentro da Anchieta naquela época, a fábrica tinha
30 e tantos, quase 40 mil pessoas. Nós tínhamos, quando estava no apogeu, aí nós tínhamos 6 mil pessoas, tá certo? Então a fábrica era uma fábrica bem diferente. Era uma fábrica menor, tá certo? E o pessoal também, acho que sem vício, né? Porque tu foi fazendo um treinamento, apesar que a gente tinha muita dificuldade, mas tinha muita falta, o pessoal faltava demais. Porque lá era comum. Você vai sábado? Ele falou, não, sábado eu não posso vir porque eu vou levar minha mulher na casa da minha sogra. Ah, legal, era desse jeito. Eu não posso vir porque eu vou levar minha sogra na casa a minha mulher na casa da minha sogra, porque ela não viu ela essa semana e tal. Eu falei, mas tua mulher não sabia dar sozinha? Eu falei, olha, minha mulher nunca me segurou para isso não, tá louco? É difícil. Gersino, e qual era o nível de escolaridade dessas pessoas que ingressavam na fábrica? Você tem esse dado? Tinha, normalmente é a pessoa com um primeiro grau, assim, acho que até a quarta série. Ele não tinha, porque o pessoal tudo da roça mesmo, o pessoal tinha dificuldade de estudar. Não tinha. Depois foi feito treinamento, foi melhorando. Pessoal, apesar que lá é uma cidade assim, que quando a gente conseguia, pessoal da cidade mesmo, ali o pessoal tem bastante escola, o nível é bom, tá certo? Mas a maior parte que você tinha que fazer treinamento não era o pessoal dali, porque não tinha, o pessoal que vinha lá da roça mesmo, que tinha dificuldade de estudar. Então teve que abrir a Volkswagen teve que abrir o leque para você poder ter esse pessoal. Porque se você não abrisse esse leque, não tinha. Você ia pegar pessoal daqui e levar para lá, ia ficar caro. Tá certo? Então você tinha que treinar lá. Tinha que preparar aquele pessoal de lá. E era o objetivo. Foi alcançado. Nós ficamos, depois que fez esse treinamento, todo mundo lutou muito, todos os departamentos, mas ficou uma fábrica de nível, uma fábrica com uma qualidade espetacular. Então foi um trabalho bom, sem dúvida nenhuma. Seu Gersino, e como é que foi a emoção de tirar o primeiro carro da linha de montagem, o primeiro Gol? Lá é gostoso você ver o fruto de um trabalho, né? Então não foi emocionante, todo mundo participou, que tinha praticamente todos inclusive o pessoal, quem estava lá dentro da fábrica, desde o pico até a base da pirâmide, estava todo mundo lá para ver aquele evento, que era uma coisa bonita, né? Porque você estava nascendo um produto novo. E esse produto via crescer como cresceu. Então a gente foi emocionante. O início foi muito bonito. Todo mundo emocionado de saber, eu participei, eu botei o meu dedinho ali, eu fiz alguma coisa para isso. Né? E todo mundo querendo ajudar em alguma coisa para mostrar que tinha participação. E é um orgulho geral, né? Do mais humilde até o mais poderoso, vamos dizer. Mas foi bonito. E como é que foi a história lá da chuva de granizo? Nem me fale dessa chuva de granizo. Essa chuva de granizo, acho que deixou uma tristeza, sabe? Eu acho, porque eu tenho sempre uma mente de uma coisa. Carro, ele tem que ter um carinho danado com o carro. Eu tenho um carinho com o meu carro. E eu acho que todo mundo tem que ter. E quando você viu, deu uma chuva de granizo que acaba 13 mil carros que estavam no pátio, meu amigo, dá vontade de chorar. Dá. Você que tem sentimento, você fica triste. Mas tem carros praticamente perdeu, acho que 80% do carro. A maior parte dos carros foram destruídos porque não tinha aproveitamento. E alguns que foram feito reparo e ajeitado para uso interno, para vender alguém queria,
um carro assim, porque tinha muito, danificou mesmo os carros. Foi o famoso gol da chuva. O famoso gol da chuva. Você tinha, em Taubaté não foi só o gol da chuva, tinha muitos carros na região, não foi só da Volkswagen não, os mesmos carros particulares. Eu naquele dia, eu acho que eu dei sorte, se eu não me engano, parece. Não, o meu carro também foi atingido. Foi atingido o meu carro, inclusive tinha um martelinho de ouro, fui lá em casa arrumar. Tinha um rapaz que trabalhava na empresa, que era o tal de martelinho de ouro, aquele cara depois ele ficou. Aí começou a ser de ouro mesmo, porque ele começou a ganhar dinheiro adoidado. Mas era aquela chuva de granizo, foi uma tristeza. Nós estávamos naquela época, vamos dizer, numa situação terrível. Para a época, 13 mil carros acho que era 13 mil, se não me engano, nós estávamos no pátio. E essa chuva veio. Mas, gente, eu nunca vi uma chuva daquele jeito. A minha é verdade. Agora eu lembrei, meu carro não foi atingido porque isso foi de manhã. Foi logo cedo, acho que umas 5 horas, não sei, eu sei que foi de manhã. Eu lembro que na minha casa até vidro da janela quebrou. Aquela chuva era umas pedras desse tamanho assim. Para você ter uma ideia, essas telhas brasilite fininha de 2 milímetros, sei lá, ela batia e furava a telha. Era uma pedra de gelo, gente. Olha, era impressionante. Eu nunca vi aquilo lá. Era aqueles pedraria de gelo enorme, coisa de louco. Todos os carros foram atingidos. Quem estava com o carro fora da garagem foi atingido. Não tinha Volkswagen, outra coisa, não. Todos os carros. Porque não resistia, era muito grande o gelo, as pedras de gelo. E aquilo lá, depois tivemos que fazer uma ação muito grande para recuperar o que dava para recuperar. Tá certo? Tinha alguns carros que era pouca coisa, que dava para fazer o nosso famoso martelinho de ouro, dar uma ajeitadinha, tá certo? Sem prejuízo de qualidade. E outros carros desmontar realmente para utilizar só os componentes, tá certo? Porque a lataria foi. Então você usava o quê? Desmontar. Quer dizer, a mão de obra que você teve para montar, tinha que fazer dobrado para desmontar. Você sabe que desfazer o que está bem feito é difícil. Então você tinha que desmontar, preparar, tal. Alguma coisa que você desmontou não usa mais, tá certo? Uma vez que você encaixou determinado peça, você desmontar já não serve, tá certo? Você tem que destruir. Então tem muita coisa que foi jogado fora mesmo. Isso aí sucata mesmo, sucata. E todos os carros que foram destruídos foram todos recuperados na Volks mesmo? Ou houve uma... Não, foram mandados para outras empresas? Foi tudo dentro da Volkswagen. Houve uma ação lá de todas as pessoas, tá certo? Uma ação muito grande, uma ação cooperativa. Eu, por exemplo, era da parte de plástico, que praticamente eu não, vamos dizer, a linha de montagem, eu não mexi com a linha de montagem. Mas nessas alturas, todo mundo arregaçou a manga, não, vamos trabalhar junto. E eu mesmo fiquei lá com o pessoal de montagem, trabalhando junto com o pessoal, auxiliando com mão de obra, com assistência, justamente para sair desse caos, porque foi um caos, tá certo? Mas foi recuperado tudo lá dentro. Ou aproveitava ou desmontava o que era bom e o resto destruía, sucateava. Foi feito um trabalho assim, foi feito lá. E Gersino, você ficou quantos anos em Taubaté? Taubaté foram 13 anos. 13 anos. Uhum. E nesses 13 anos, quais você acha que foram as modificações mais importantes na fábrica? Essa fábrica, como ela nasceu uma fábrica assim, uma fábrica moderna,
A fábrica ela já começou como uma fábrica moderna. Ela teve sempre umas modificações assim que ela vinha tão automática que você não dava para notar, porque ela já ia se modernizando, era complementando alguma coisa da modernidade dela. Ela era uma fábrica piloto, realmente. É uma fábrica piloto, uma fábrica que as pessoas conscientes, todo mundo imbuído de ter uma fábrica decente, com um nível bom, tá certo? E eu acho que uns pontos... Porque, por exemplo, a automação, ela foi ganhando mais automação. Sim, essa automação foi claro, essa automação foi uma evolução. Você, por exemplo, passava naquelas, principalmente na parte de funilaria, que não é a minha área, mas eu, como participava de todo o bloco da fábrica, eu estava sempre presente de toda qualquer alteração, mesmo sentado junto com a cúpula toda de vários departamentos. Então você, quando via aquela automação por na parte de funilaria, onde você tinha N aquelas máquinas de soldas, né? E começou a fazer um só robotizado, né? Então você percebe que foi uma coisa espantosa. Quando você trabalhava, vamos dizer, 10, 12 homens para fazer um tipo de trabalho, ali passavam uma peça a fazer com maior perfeição e com agilidade, tá certo? Com tempo menor, mais curto. Mesmo na parte de estamparia, que eu conhecia mais, que eu tinha uma parte, você trabalhava o quê? Uma máquina, quer dizer, a qualidade melhorou, perdeu-se, claro, a mão de obra, porque a mão de obra foi sendo substituída pelo avanço tecnológico. Na realidade é isso. O avanço tecnológico foi por causa da competitividade, senão você não tem competição. Você vai trabalhar voltar a 10 anos atrás, você não consegue vender carro hoje, tá certo? Ali você trabalhava nas prensas, por exemplo, você trabalhava cada máquina, 4 pessoas, 2 coloca a chapa, 2 tira, joga na outra máquina, 2 tira, 2 coloca e tal. Você vai chegar lá no fim, você vai trabalhar com, vamos dizer, 5 máquinas, 20 pessoas. Hoje, quantas trabalham? Você vai dar uma olhada lá, tem uma pessoa monitorando e outra para eventual reparo, qualquer coisa. Então, não é 2, 3 pessoas, quando muito isso. Então, para competir no mercado, você tem que usar tecnologia. E é isso que é feito. Então, esse realmente é fantástico. Você percebe que o número de pessoas diminuiu, mas a qualidade permaneceu. Quer dizer, você percebe que foi substituído toda aquela raça do pessoal trabalhando. E depois tem mais uma coisa, o danado do robô, ele não pede para ir no banheiro, não pede para ir tomar café, ele está mandando sem peça, não faz greve. E em termos de qualidade nas condições de trabalho, Gersino, você que começou a trabalhar na indústria automobilística em quando? 63. 63, né? Você trabalhou na indústria automobilística em 63 e você continuou trabalhando nos anos 80, nos anos 90. Você acha, o que mudou em termos de qualidade de vida do sujeito que trabalha aí na linha de montagem? Houve um crescimento danado, porque, veja bem, nós chegamos a montar o Fissori aqui na Vemag, no tempo de Vemag, nós montávamos o Fissori, um grupo de gente grande lá, um só de uma peça, outros faz uma coisa, nós fazia 6, 7 carros por dia, esse carro Fissori. Era um carro bonito, um estilo moderno e tal, em 66, 67, 65, 66, por aí. Era um carro super moderno, mas se você fazia 6 carros, o que você vai ver com 6 carros? Tá certo? E hoje não. Hoje é quantos carros você faz por dia. Então você teve um avanço imenso. Quer dizer, você usa menos mão de obra e a produção
lá em cima, quer dizer, é um montante muito grande de diferença de tecnologia. Certo? Tanto a tecnologia como a capacidade de processo, tá certo? Você usando a tecnologia e melhorando o processo, chegou onde chegou. E a tendência é melhorar cada vez mais, tá certo? Mas o crescimento foi muito grande. Mas eu digo em termos de qualidade nas condições de trabalho mesmo. Então, na qualidade, veja, é isso que está. Na qualidade hoje, como que eu poderia te falar na qualidade? Hoje, você tinha, antigamente você tinha, vou te falar uma coisa mais fácil aqui. Antigamente um carro com 2, 3 anos de uso, ele começava a te dar ponto de ferrugem, algum lugar tal. Hoje você não vê quase isso. Porque não existe quase ponto de solda. É tudo um negócio bonitinho ali, tranquilo. O próprio tratamento das chapas, da ferragem, é tudo tratamento que hoje garante uma qualidade superior. Você não vê um carro hoje com 2, 3 anos de uso, apresentando ponto de deterioração, de ferrugem. Não tem. Mas para a pessoa que está lá trabalhando na linha de montagem, trabalhar hoje, a qualidade, o que é diferente? Estou falando do trabalho mesmo. Do trabalho, você está entendendo. No trabalho, eu acho uma coisa. Antes, você tinha uma série de pessoas para trabalhar, para montar um carro. Tá certo? Hoje, dentro da Volkswagen, eu vou falar pela Volkswagen, não sei pelos outros, eles têm um sistema que antes você só sabia apertar um parafuso, tá certo? A minha qualidade era apertar esse parafuso, quer dizer, eu tenho que apertar esse parafuso legal, eu tenho que dar um torque perfeito, tá certo? O outro coloca uma caixa de ar, mas tem que ser no pontinho legal. Então, o que acontece? Hoje não, hoje tem um grupo que ele sabe, se você não está no lugar, você vai deslocar e vai colocar essa peça lá. Então, com a mesma qualidade. Quer dizer, você não perdeu a qualidade só porque o Charles não podia colocar essa peça lá. Então, eu acho que melhorou a conscientização das pessoas em si, no geral. E ela saber que ela faz parte de um conjunto, que ela monta um conjunto, um carro para rodar. Para ter orgulho de dizer, não, esse carro aqui, eu participei na montagem desse carro, eu conheço dessa coisa aí. Não só saber, esse carro está rodando, mas eu apertei um parafuso. Hoje não existe mais isso. Hoje a pessoa sabe, não, eu sei, eu participo, eu tenho uma boa parcela de participação nesse veículo que está rodando. Eu costumava falar com o meu pessoal o seguinte, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma manopla. Eu falei, você tem que saber o seguinte, essa responsabilidade é de um carro. Você está montando um carro, não é uma peça. Porque você vai formar um conjunto, e esse conjunto é um veículo. Então esse veículo tem que sair com qualidade, porque ou eu, você, ou quem for usar esse veículo, tem que ter certeza que esse produto está perfeito. Então a pessoa tem que trabalhar consciente que ele não está fazendo só um item, só uma peça singela. Ele está fazendo um carro, montando um carro. Então eu acho que a conscientização das pessoas hoje é essa. Ele não fica só preocupado, não, minha peça está bonita e outro que se dá. Não é assim não. Hoje tem uma conscientização das pessoas de montagem de um conjunto, não de uma peça unitária. Mas, por exemplo, por outro lado, você tem hoje equipamentos que são planejados para que o operário não tenha que carregar um peso superior a, acho que 15 quilos, alguma coisa assim. Isso não existia antes, né? Não, claro. Você quer ver uma coisa? O uso voltando, o uso de equipamento de proteção. Tinha uma exigência? Tinha, mas não era rígido, tá certo? Então, às vezes era comum, vocês precisavam trabalhar de óculos, você estava lá se esmerilhando alguma coisa sem óculos. Hoje, ninguém pode nem pensar nisso, tá certo? Então, essas qualidades foram melhorando porque as pessoas foram sendo conscientizadas. Foram sendo conscientizadas que não deveriam fazer algum determinado trabalho, como nesse caso do peso. Por exemplo, tinha um treinamento
deve ter ainda hoje, você saber pegar um peso. Tá certo? Não chegar aí, se agachar e pegar um peso. Você tem que ter o formato, como você vai ficar para pegar, se agachar direitinho para pegar um peso que você pode garantir que vai pegar com segurança e não vai sofrer nada com algum um deslize ali, alguma coisa que vai te afetar algum membro. Então existe essa preocupação ela veio caminhando devagar, tá? Ela já chegou nesse ponto que você está falando, mas ela tinha, claro que antigamente não tinha, a pessoa chegava assim, 50 quilos, deixa que eu pego. Hoje não pode fazer isso. Nem que você queira, não, peraí, 50 quilos, mas vamos ter que dividir a carga. Eu pego 15, você 15 e tal, vamos dividir aqui. Acho que melhorou sim essa parte. Gersino, a gente está entrando já no final da entrevista. Responde uma coisa. Você permaneceu na Volkswagen até 88, né? É dezembro de 88, é quase 89. Em que momento você ouviu falar da Auto Latina? Veja, a Auto Latina foi um... Você quer que eu seja sincero? Eu acho que eu saí da Volkswagen por causa da Auto Latina. Você poderia falar pra gente por quê? Contar um Não, pouco. eu não sei. Quando eu senti, quando falou vai mudar para a Auto Latina, aí eu vi uma mudança. Eu não sei se é porque eu estava condicionado com um sistema, ia mudar um sistema completamente diferente e eu não estava preparado para aquilo, que eu falei, não, para mim não serve. Tanto que eu já estava aposentado, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu falei, olha, gente, e foi uma luta para mim sair. Inclusive o meu amigo Oscar, ele era da Relações Humanas, né? Eu falei, Oscar, eu preciso sair. Ele falou, você não pode sair. Eu falei, claro que eu vou sair. Eu falei, eu já tenho a minha contribuição para a empresa. Mas é um sistema, quando começou a mudar para a Auto Latina, vai modificar isso, aquilo lá. Eu tinha uma série de coisas que eu tinha, meu xodozinho, né? Minhas coisas, tudo que eu tinha uma peça de reposição, e no tempo e quando começou a Auto Latina isso não era permitido. Você não podia ter uma pecinha de reposição. Se você estragar essa pecinha, você corre e vai comprar, senão deixa parado. E para mim não gostava muito daquele esquema. Eu fiquei, eu acho que um ano mais ou menos de Auto Latina, acho que por aí. Eu nem sei se eu atingi bem a Auto Latina, mas eu acho que eu fiquei um ano mais ou menos. Mas eu não gostei muito da mudança, eu não gostei pessoalmente. No setor que você trabalhava, chegou a ver você chegou a conhecer funcionários da Ford que foram trabalhar no seu setor? Não, comigo não. Por isso que eu estou te falando, eu não peguei muita coisa, porque enquanto eu estive lá, quando eu saí da Volkswagen, eu ainda tinha a área de plásticos. Aquilo lá era tudo pessoal treinado, pessoal que estava lá. E mesmo quando eu saí, não foi pessoal para lá, da Ford. E mesmo saindo nesse início de Auto Latina, né, que a Auto Latina, no caso, ela começa em 87, você está saindo em 87, eu saí, isso. Você está saindo em 88. É. Mesmo fora, o que você diria que mudou na Volkswagen com essa parceria Ford-Volkswagen? Eu fora, eu sinto que foi prejudicial para as duas empresas. Eu não sei se, no geral, se vamos dizer, a diretoria, se os acionistas sentiram a mesma coisa. Mas eu que estava fora e as pessoas que estavam lá, porque eu não perdi vínculo com a fábrica. Eu saí da fábrica em 89, mas não perdi vínculo, porque eu comecei a trabalhar numa outra empresa e fiz todos os desenvolvimentos lá dentro. Então, eu estava lá na fábrica todo dia, na Volkswagen. Mesmo saindo de lá, eu ficava todo dia. Então, eu sentia nas pessoas
que eles não tinham mais aquele elan, aquela vontade, parece que era um trabalhando contra o outro. É um negócio meio esquisito, não dá para explicar muito, mas percebias, no geral, que as pessoas não tinham aquela dinâmica de família, porque antes era uma família Volkswagen, tanto que a gente tinha aquelas revistinhas Família Volkswagen, como sumiu. Depois que entrou o Alto Latino, sumiu, não tem mais família Volkswagen. Inclusive, hoje é Volkswagen, mas não tem. A gente tinha uma revistinha que saía todo, de vários eventos que tinha dentro da empresa, mesmo no clube, a parte social. Então, eram coisas que a gente tinha até Volkswagen, que entrou quando fazia a joint venture com a Ford, que ficaram Alto Latina. Até lá, eu acho que era um esquema. Passou para a Alto Latina e mudou. Acho que mudou completamente. Toda aquela parte que você tinha assim, de integração de família, era uma família. Integração de família, acho que perdeu. Perdeu mesmo. Perdeu aquele vínculo. Eu não culpo nenhum nem outro. Eu acho que é o sistema. O sistema que mudou e dentro desse sistema as pessoas foram, não digo que foram penalizadas, mas eu acho que elas foram desmotivadas, tá certo? O Ford vinha lá para o Volkswagen, vou ter que ir para a Volkswagen, o Volkswagen ia lá para a Ford, caramba, vou ter que ir para a Ford. Então ficou um ambiente meio esquisito, um ambiente que eu acho que, não sei, para mim não era. Eu não posso falar muito porque eu saí, mas eu sentia nas pessoas que estavam lá. Tá certo? As pessoas, às vezes eu, como eu falei que eu não perdi o vínculo, eu estava aqui em São Bernardo, eu passei a vir mais em São Bernardo, porque eu tinha desenvolvimento todo aqui, e eu vim aqui na Ford fazer desenvolvimento, uma série, então a gente percebia a dificuldade das pessoas que tinham em se relacionar. Então, eu sou uma família dividida. Gersino, você que acompanha aí vários lançamentos, vários carros, qual que você acha que é o carro símbolo da Volkswagen? Carro símbolo da Volkswagen. Você pode falar dos carros que você já teve também. Bom, dos carros da Volkswagen, eu acho que eu posso dizer que os carros fabricados no Brasil todos, eu acho que eu tenho todos os carros. Matéria de conforto, eu gostava muito do Santana, um carro espetacular. Hoje está ultrapassado, mas foi um carro muito bom. Quando começou, eu comecei a pegar carro logo no início, começou a sair carro aqui, eu já comecei a pegar o Santana, um carro que eu gostava demais. Mas para desempenho da fábrica, você fala da fábrica também? Para desempenho da fábrica, eu acho que foi a família Gol. Desde o nascimento, ela teve aquele problema do início do lançamento, quando veio aquele motor 1.3, que ainda, por azar, deu aquela chuva de pedra, não sei se fala azar ou por sorte, que limpou a coisa. Começou com o motor 1.6, aí saiu, esse carro deslanchou e até hoje é um campeão de venda. Então, eu acho que esse projeto do Gol foi um projeto muito bem sucedido, atuante, e eu acho que foi de grande valia. Tanto para as pessoas de usar, o carro da família Gol, para mim eu acho um carro muito bom. E não é um carro confortável, mas é um carro gostoso. E Gersino, na tua trajetória na Volkswagen, se você tivesse que escolher um momento que foi o mais marcante, qual seria? Olha, acho que essa transição lá para Taubaté, acho que foi um negócio desafiador. Foi uma coisa assim, para você pôr a prova, para te pôr a prova. Se você tem como diz, eu quero ver se você tem elan para correr atrás, para ver, para resolver os problemas. Nós tivemos desafios constantes, diário,
tá certo? Foi muito difícil, como falei, de treinamentos, essas coisas, mas era uma coisa assim que você fazia com vontade. Eu vou botar esse negócio para funcionar e colocar para funcionar. Então eu acho que essa mudança lá para Taubaté foi boa. Eu gostei. E qual que você acha que é a importância da Volkswagen para o Brasil? Olha, a Volkswagen não tem dúvida nenhuma que é uma empresa. Eu inclusive falei isso para o Ernesto Geisel, quando ele foi em Taubaté. Ele inaugurou o Senai, que fica lá pertinho da minha casa. E foi em 77, e eu fui representar o pessoal de Volkswagen lá. E eu falei, olha, a Volkswagen é uma potência. E por o Brasil nem se discute o que é Volkswagen. Volkswagen São Bernardo hoje o que é a Volkswagen, que ela foi quem deu o impulso para esse crescimento, tá certo? Ela começou aqui no Ipiranga, que ela foi lá para São Bernardo, aí começou um negócio, você vê que São Bernardo, eu conheci São Bernardo, que não tinha nada ali. Hoje, São Bernardo, em uns 20 anos assim, cresceu horrores. Mas por quê? Porque começou a ter uma empresa de peso, que a Volkswagen é uma empresa de peso, não tem dúvida. E empregava muita gente, até a gente calculava assim, em torno de, quando ela tinha 40 mil empregados, pulava isso aí para 200 e tantos mil só de pessoas, só de dependentes com dependentes. E fora os terceiros, os trabalhos que eram feitos em terceiros. Então é um número muito, muito grande. Eu acho que a Volkswagen para o país foi fundamental para o crescimento do Brasil, inclusive. E qual que você acha que é a importância de se resgatar essa história da Volkswagen, dos 50 anos, essa história da qual você faz parte? Não, eu acho bacana que é uma coisa que as pessoas resgatar alguma coisa que deu de uma lembrança que está jogada, né? Tá certo? Porque se você for falar, chegar e lembrar, deixa eu voltar um pouquinho lá na Vimag. Se lembrar quantas vezes a fábrica falava 4 horas da tarde, em vez de sair às 5 horas, pode sair às 4 horas. Você chegava lá, pode dar para sair, porque estava inundado tudo ali. Ali aquela Vila Carioca, ali, não tinha lugar para passar. Ali a Presidente Wilson, não sei se vocês conhecem bem ali, não. Ali a Presidente Wilson é uma avenida que vem lá de São Caetano e vem aqui até a Moca. Tinha vezes que você passava ali, parecia um rio. E não tinha outro jeito. Nem o ônibus entrava nada. Você tinha que passar, tinha que fazer o quê? Dar a mão um para o outro para atravessar, para vir para o lado de cá. É fogo, então você tinha. Então, mas era toda coisa que a gente tinha que ter vontade de fazer, senão você largava para falar, não, eu não quero correr atrás disso e pronto. E tem mais alguma coisa que você queria contar? Contou tudo que você queria contar, não quer falar mais nada? O que eu tinha falado? Eu tinha falado da Torre de Babel, que você falou que queria contar essa Torre de Babel. No meu tempo de estamparia, eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era um baiano, mas ele era gozador pra caramba. Ele falou, ô Gessino, minha máquina está ruim. Eu falei, o que está acontecendo? Ah, não fica boa essa peça. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu pegava, fazia umas degrauzinhos lá, colocava lá, fazia umas guiazinhas para cortar a chapa dele e falava, você fez por uma Torre de Babel. Eu falei, mas só que funciona. E teve uma vez que sumiu uma ferramentinha de fazer um tampãozinho que ia no motor do DKV, que era da Vemag, DKV Vemag. Quando é marca DKV, já sabe que é Vemag, DKV Vemag. E um tampão, e sumiu a ferramenta. E um dia chegou o gerente da fábrica e falou, sumiu, já era Volkswagen, mas tinha que fazer as peças para reposição. Sumiu a ferramenta. Aí falou, não, o Gessino sabe onde está a ferramenta. O Gessino conhecia tudo. Tinha 600, 700 ferramentas, mas o Gessino conhecia tudo.
Aí eu cheguei, procurei, eu falei, isso aí acho que sumiu, foi numa mudança que nós fizemos da ala 3 para a ala 2 e tal. Ah, então tá bom. Aí ele vai lá e fala com o projeto, quanto tempo você me demora? 15 dias para fazer o projeto, ferramentaria. Mais 15 dias para fazer o mod, a ferramenta. Aí eu cheguei à tarde, aí o meu gerente falou, Giselo, eles pediram um mês para fazer a ferramenta. Falei, deixa essa ferramenta que eu faço hoje. Aí eu estava no curso de ferramentaria, eu estava 10, né? Aí eu cheguei, falei, pessoal, esquece que eu estou hoje aqui. Peguei uma bancada, turbina, torno. Não fiz só, naquela noite, não fiz só a ferramenta, como fiz as peças. Eram 6.000 peças. Aí eu só me lembrei da Torrinha de Babel por isso. Aí fiz umas guias, ferramentinha automática, quando chegou de manhã estava tudo pronto, e as peças. Então essa foi uma que eu lembrei dessa Torrinha de Babel. Então, Gersino, para a gente encerrar, Charles, tem mais uma coisa? O que você achou de ter participado dado esse seu depoimento? Eu achei legal, principalmente vocês, são as pessoas bacanas, pessoas que sabem realmente explorar o assunto. Achei gostoso. Gostei, sim. E para resgatar também um pouco daquilo que às vezes a gente esquece. Além disso, tem muita coisa que a gente deixa passar, alguma coisa que a gente marcou para Chuchu, mas o tempo vai roubando o disquete do cara. É verdade. Então a gente... Falando antes com o Oscar, ele falou assim, hoje assim, eu nem lembro, o que eu vou lembrar agora depois de 13 anos? Eu falei, eu também não sei, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar alguma coisa. E você viu quanta coisa você lembrou? Tá bom. Então a gente agradece, Gersino, a Volkswagen e ao Museu da Pessoa, o teu depoimento. Obrigada. Eu agradeço a vocês pela acolhida e espero que vocês aproveitem alguma coisa que possa contribuir para alguma coisa para vocês. Tá bom? Obrigada.